Bom dia, sétimo ano de Geografia. Então hoje nós vamos começar um conteúdo novo, tá bom? Eu vou explicando página a página e depois eu indico alguns vídeos para vocês buscarem mais conhecimentos, tá bom? Então abra a minha apostila de Geografia, tá? Na página 234, que é o novo capítulo de vocês aí, tá? Diversidade populacional. Então aí, o que fala nessas duas primeiras páginas? Como é constituída a população brasileira, né? Aquela população brasileira é feita a partir de brancos, índios, pardos, né? Os imigrantes portugueses, espanhóis, de todas as raças que vocês conhecem. Então, inicialmente o Brasil foi feito a partir da colonização portuguesa, né? Então a relação era português, índio e africano. Conforme os séculos foram passando, outras nações começam a chegar aqui no Brasil, principalmente no final do século XIX e século XX, com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então você tem italianos, espanhóis, alemães, japoneses, né? Várias nacionalidades que começam a compor o Brasil, compor a população brasileira. Então hoje a população brasileira, a principal característica é a diversidade, né? É uma das populações mais diversificadas em relação ao planeta, tá bom? Tem representantes de todas as nacionalidades. Na 235, vocês têm o que? As características da população, a evolução populacional, ou seja, ao longo dos 300, 400 anos após a independência, o que vai acontecer? Vai ocorrer um boom populacional. A população ela sai de um certo número, ela dobra, triplica, quadriplica. E quais são os principais motivos para essa duplicação populacional? Principalmente a melhor qualidade de saúde, saneamento básico, mais acesso aos remédios e às novas tecnologias, né? Aos novos meios de atender a população, né? A invenção do antibiótico, a invenção de vários tipos de remédio, que vai facilitar o aumento da expectativa de vida. Então lá em 1500 uma pessoa com 40 anos já era considerada de uma certa idade. Hoje em dia a expectativa de vida bate quase 80 anos, 90 anos, dependendo do país, tá bom? Então esse aumento da expectativa de vida vai gerar um boom populacional, né? Então, por exemplo, se a cada 40 anos uma pessoa antigamente morria, agora durante 80 anos essa pessoa vai ficar no planeta, então a população tende a duplicar, triplicar conforme essa taxa vai aumentando. Sobre demografia, o que é a demografia? É o estudo da população, tá bom? Então esse capítulo principal ele fala sobre o estudo da população. Então vai analisar a população brasileira como um todo e os principais conceitos sobre população. Então na 236 você tem o quê? O que é a população absoluta, população relativa, o que é um país populoso e povoado e o crescimento vegetativo. O que é a população absoluta? É a população total de um país. Então, por exemplo, o Brasil tem 215 milhões de pessoas, população total. População relativa é quando eu divido esse número total pelos quilômetros quadrados do nosso país. Então, o nosso país aqui, o Brasil, tem mais de 7 milhões de quilômetros, então eu vou pegar os 215 milhões, vou dividir pela quilometragem do país e isso vai me render um número por metro quadrado. Quantas pessoas existem por metro quadrado no Brasil? Vai dar 22, por aí cada país tem a sua densidade. Então eu vou pegar a população absoluta, dividir pela relativa para chegar ao coeficiente, ao número de quantas pessoas existem por metro quadrado. Outros dois conceitos principais é a diferença entre um país povoado e um país populoso. Um país populoso é um país que tem muita gente. Então, por exemplo, a Índia, a China, os Estados Unidos, então tem um número populacional muito grande, né? 200 milhões, 300 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, né? Como a Índia. Então, um país populoso é um país que tem
muitas pessoas nele. E um país povoado é quando a densidade demográfica dele é alta, ou seja, tem muitas pessoas por metro quadrado. Pode ser um país pequeno, porém com muita gente morando nele, tá bom? Crescimento vegetativo é quando o número de mortes em um país é maior do que o número de... Quando o número de nascimentos em um país é maior do que o número de mortes. Então a população vai crescer. Por exemplo, vamos supor que a nossa sala é um país, tem 25 alunos. Ninguém morre, começa a ter filho, essa população vai o quê? Vai crescer. 26, 27, 28, 29. Se começar a morrer as pessoas, essa população vai diminuir. Então vai ter o quê? Um crescimento, não vai haver um crescimento vegetativo, tá bom? Então crescimento vegetativo é a diferença entre a quantidade de nascimento e morte. Uma subtração simples. Vai haver crescimento se mais pessoas nascerem, se a saúde for boa, se a expectativa de vida for alta, tá bom? PIB, PEA e PEI. O que é PEA? É a população economicamente ativa. São todas as pessoas que trabalham no país. Então, todas as pessoas que têm alguma remuneração ativa, porque eu recebo meu salário e vou às compras, vou comprar algo. Então, é a população economicamente ativa, tá bom? E o PEI é a população economicamente inativa, aquela que não tem ação no mercado, aquela que não tem como movimentar o mercado, tá bom? A população economicamente ativa é aquela que movimenta o mercado, compra coisas, vende coisas, tem emprego, tá bom? Então é aquelas pessoas que recebem um salário. E para terminar, vocês estão acompanhando aí, então eu falei a 236, a 237, tá bom? E a 238. Na 239 nós temos a pirâmide etária do Brasil. Então, coloquem aí na 239. Na 239 nós temos a pirâmide etária. A pirâmide etária é fundamental para estudar a estrutura populacional do Brasil. Como que nós vamos estudar isso? A pirâmide, de um lado nós temos as mulheres, do outro nós temos os homens, e a partir, observando a pirâmide da 239, ela começa de 0 a 5, de 5 a 9, de 9 a 14 e vai progredindo nas idades. Nós temos a base, o corpo e o cume. Então nós temos lá embaixo a base, o corpo e o cume, as três partes de uma pirâmide etária. E a partir daí, o governo consegue estabelecer as políticas que são necessárias para um país. Por exemplo, se uma pirâmide etária tem a base muito larga, quer dizer que tem muitas crianças, então tem que ter muitas escolas. Se uma pirâmide etária tem um cume muito largo, quer dizer que tem muitos idosos, então precisa ter um sistema de saúde eficaz. Se o corpo da pirâmide, se o meio dessa pirâmide é largo, quer dizer o quê? Que precisamos de emprego, porque tem muitas pessoas de 20 a 59 anos em condições de trabalho, tá bom? Então a pirâmide etária, ela define o tipo de política que um país precisa ter em relação aos seus habitantes. E na 241 tem a última página desse capítulo, a densidade demográfica do Brasil, o mapa da densidade demográfica. Então, a densidade demográfica do Brasil é bem fácil de entender. Quanto mais próximo ao litoral, você tem uma maior densidade demográfica, ou seja, tem mais pessoas morando. As principais capitais dos estados se concentram no litoral. Você vai ver São Paulo é próximo ao litoral, Rio de Janeiro, Florianópolis. Então, a densidade, as capitais do Nordeste, a densidade demográfica do Brasil é próxima ao litoral. O desenvolvimento é próximo ao litoral desde 1500, por causa dos portugueses que começaram a colonizar o litoral. Quanto mais eu entro durante o território, menor fica a densidade demográfica. Por exemplo, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Pará, Acre, a densidade demográfica é menor. Então a característica demográfica do Brasil é a prevalência de mais pessoas próximas ao litoral, tá bom? Tá ok?